Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar aí mais uns 2, 3 minutinhos para que a gente consiga se ligar aqui na chamada. E já bastante gente ativa, cara. Todo mundo produtivo depois do carnaval, feriadão. Todo mundo ativo. Perfeito, vamos lá. Time, uma muito boa tarde para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Nossa, muita gente aqui no Zoom. Muito obrigado a vocês aqui pela assistência. Muito obrigado demais. Hoje um tema interessante, tá? Vamos falar, como sempre, um pouco da segurança, um pouco de Absolute, coisas da vida, situações que olho nossos clientes, na vida. E hoje estamos nesse evento de resiliência que nunca dorme, tá? Vamos falar um pouco das opções que temos dentro de Absolute para cobrir resiliência e um pouco também da autorreparação a partir do firmware. Também pode ser que alguns de vocês já conheçam Absolute, mas vamos olhar algumas funcionalidades novas que têm a ver com a parte de recuperação do sistema operacional. Se não me conhecem, eu sou o Eric Flores, sou o líder técnico de Sales Engineering para o Brasil. Eu falo um pouco de portunhol, já a parte da minha assinatura, tá? Ao momento de falar. Eu tenho já mais de 5 anos de experiência em cibersegurança, em Absolute, e tenho mais 3 anos trabalhando no Brasil. E sejam bem-vindos a esse evento, tá? Este evento comigo. Então, hoje estamos em um ponto muito importante dentro da cibersegurança. Há um ano atrás, as maiores preocupações da cibersegurança era a parte de como posso evitar ser atacado e como posso permitir a meu time o máximo possível, tendo a menor quantidade de vulnerabilidades no meu ambiente. Hoje temos mais a essas preocupações o tema da IA, que a IA está sendo utilizada muito para ataques cibernéticos, para a parte de investigação. Temos robôs, temos muitas coisas hoje em dia. E o outro ponto que é muito importante, que é o valor do ativo mesmo. Hoje os ativos estão muito caros, as memórias estão mais caras que nunca, acharia que vai ficar mais cara ainda. E é uma situação que não tem futuro, pelo menos ao curto prazo, tá? Então, são muitas coisas que ficam em preocupação do pessoal de TI, do pessoal de segurança. E é muito importante conhecer que as disrupções ou interrupções hoje são inevitáveis. Os sistemas colapsam, software falha, temos alguma pessoa interna que comete um erro, atacado pelo phishing, temos problemas de rede, alguma coisa. E é muito importante que a realidade pós-pandemia, que tem som a curto tempo, mas foi há 6 anos atrás já a pandemia, exatamente em março de 6 anos atrás, nosso sistema de trabalho mudou de um ambiente totalmente físico ou ligeiramente híbrido a um ambiente que é ou totalmente remoto ou híbrido. Falamos de um 60-40%, mais ou menos. Tá? 60% híbrido, 40% totalmente remoto. Mas é bem difícil conhecer alguma pessoa que tem todo o pessoal trabalhando fisicamente no mesmo escritório. Então, temos um maior problema que todas nossas equipes estão em todos os lugares, tá? E se falamos em todos os lugares do Brasil, cara, é muito território, tá? É muita coisa. O Brasil é gigante, tá? Mas a pergunta hoje, suas defesas também estão com todos os endpoints? Estamos na prévia de uma possível catástrofe, tá? Não somente no Brasil, uma catástrofe mundial. Por quê?
porque o mundo não ficava preparado para trocar totalmente o sistema de trabalho para ficar híbrido e remoto. Muitos sistemas não estavam preparados, não temos software atualizado, não temos configurações certas para manter um ambiente dessa maneira. E isso é uma realidade que muitos não querem afrontar, tá? Porque é uma realidade difícil, uma realidade forte para a gente. Tá? Os números não falham. Tá? É o mais bom que temos hoje, a facilidade de olhar métricas com uns poucos cliques. E aí começamos a olhar que não somente é minha organização, é uma coisa mundial, global. Falamos que já temos mais de 211 aplicações utilizadas por grandes empresas. Temos 92% dos PCs corporativos que não estão prontos para sistemas avançados de IA, tá? É uma realidade que impacta muito atualmente. 83% das empresas não conseguem garantir que os funcionários ainda não estén conectados à infraestrutura ou que seus dispositivos também sejam apagados corretamente. Por a velocidade do trabalho, acontece muito que uma pessoa é demitida ou sai da empresa e esse equipamento rapidamente passa para outra pessoa. E se não passa rapidamente para outra pessoa, é que a pessoa que tinha esse equipamento não consegue retornar ele. Então, temos a dualidade, né? Equipamentos que vão muito rápido e não são zerados corretamente, ou equipamentos que nem voltam para a empresa. Então, temos um risco de segurança e um risco monetário. Porque lembrem, hoje os equipamentos são muito mais custosos que há 5 anos atrás. Aqui temos um ponto muito importante. Eu falei, e vou colocar aqui na apresentação, nesse ponto que temos 211 aplicações usadas em geral, globalmente. Mas o que acontece? Você poderia pensar, bom, 211 aplicações, nossa, temos muita coisa para proteger. Mas dessas 211, 48% estão desatualizadas. Tanto dispositivos como atualizações de Microsoft, etc., como aplicativos. 48%, falamos da metade dos casos. E desse 48% que está desatualizado, temos que os 60% dos incidentes de segurança ocorrem por vulnerabilidades não corrigidas. E isso é muito importante. Não corrigidas não quer falar que necessariamente não existe um patch para isso. Tá? Acontece muito que existe um patchzinho para isso, mas não foi desplegado, tá? Alguma pessoa não colocou, tem um cara que não reinicia nunca o equipamento, a rede está muito ruim, não conseguiu baixar essa atualização, etc. Então, não necessariamente tem que ser que o patch não existe. E, finalmente, que 22% de controle de segurança falham no cumprimento, tanto de SSE, tá? De Secure Ledger, como o endpoint. Isso é muito importante porque aí falamos que o falha de cumprimento pode ser por desatualização, porque o usuário não se liga corretamente na rede, porque o equipamento é formatado e você não tem visibilidade disso, etc. Então, a realidade, em números planos, tá? Seco. A dura realidade é que o atraso médio para colocar patches críticos, não falo de patches virais, tá? Patches críticos. Vulnerabilidade de CVSS mais de 8 é de 56 dias, quase 2 meses. Tá bom? E desses equipamentos, temos um 35% que nem tem criptografia ativa. Então, imagina isso, 35% dos equipamentos não tem criptografia e a média de atualização é cada 56 dias para patches críticos.
E após isso, depois temos que cada 5 dos controles de segurança falham silenciosamente. Vocês não conhecem isso. Porque normalmente temos a confiança em um console, temos a confiança em um Excel mágico que tem a pessoa de ter, aí com todos os seriais das máquinas, que ao final do dia não fala nada, porque essa pessoa está longe de nós e pode ser que não esteja trabalhando corretamente esse equipamento e nós nem temos visibilidade disso. Então, dentro de Absolute, temos uma análise de informações que faz a empresa anualmente, tá? Fez isso em 2024, fez isso em 2025. E a média que eu falei anteriormente de 56 dias foi a média de 2024. No 2025, isso subiu para 77 dias. E provavelmente no 2026 vai subir ainda mais. Por quê? Desconfiança em atualizações, além disso, por conta de que, por exemplo, Microsoft, vamos falar que não está em seu melhor momento de atualizações. Temos o problema de anchura de banda e temos o problema de que os parques ficam crescendo e não temos como controlar isso. Temos equipamento de 2019, 2020, 22, 23, 24 e ainda seguimos sumando equipamentos sem colocar controles de segurança adequados para eles. Nem inventário, nem anti-malware, nem criptografia. Então, principais descobertas. Os atacantes exploram as vulnerabilidades em horas, não em semanas. Se olharam comigo algumas das segundas, dos terças de patches, que normalmente eu comento aqui também, e em LinkedIn, eu falo muito que o Mitra e Microsoft não apresentam as vulnerabilidades até ter um patch. Porque os atacantes, uma vez têm conhecimento desses patches, exploram em horas. Bom? 90% dos ataques de hoje usam vulnerabilidades com patches disponíveis. O que falava anteriormente. Temos caras que não atualizam, tem uma incidência e é por um patch que já existe anteriormente. Importante, o endpoint são o perímetro moderno. Como falamos do perímetro moderno? Antigamente, uma empresa, o dela era o escritório. Hoje é a longitude de onde ficam os seus endpoints. Se você tem um cara em Portugal, sua empresa vai de Brasil a Portugal. Esse é o tamanho da empresa de você. Tá? Aí a ofensiva acelera os exploits. O que acontece? A realidade hoje é que a inteligência artificial, do lado bom, é utilizado mais como um dummy, tá? Como processador de texto, é utilizado para gerar imagem, vídeos, qualquer coisa. E mientras a maioria da gente faz isso, temos um setor pequeno, sim, da população mundial, que utiliza IA para melhorar os ataques, para melhorar seus sistemas ilegais de ataque para a segurança das organizações. Então, temos milhões de robôs que ficam em toda a internet, olhando cada um dos seus movimentos para saber como atacar a você. Tá bom? Um ponto muito importante. A complexidade do software gera mais vulnerabilidades. Qual é o problema hoje com o software? À medida que a tecnologia foi avançando e temos mais recursos, mais memória, mais HD, mais internet, acontece muito que os softwares são cada vez mais complexos. Tem mais opções, sim, mas requerem um treinamento muito mais complexo. Então, temos menos pessoal capacitado, menos pessoal treinado, ou simplesmente pessoal que não tem tanto tempo para aprender 5, 6, 7, 8 ferramentas diferentes, quando cada dia saem 10, 20, 30 vulnerabilidades novas. Tá?
Tá? O que falava anteriormente, temos robôs que varrem a internet 24/7 buscando versões sem patch, buscando caras vulneráveis. E temos aqui um ponto muito importante que no Brasil não se fala muito, apesar que temos o LGPD, e que não aplicar patch já é negligência legal. Dependendo da naturalidade da empresa de vocês, pode acontecer que muita parte da importância de ter um sistema de segurança bom não é somente sofrer um ataque e ter perda de dinheiro, e também que vocês têm uma reputação, uma imagem de cara ao resto do povo, tá? Então, quando você tem um sistema desatualizado, sem aplicações, e persistente, você tem uma alta vulnerabilidade, você está sendo negligente. E essa é a dura realidade. Porque seus usuários, sem conhecimento, estão sendo vulneráveis, suas informações estão em risco, tá? Então, muito cuidado com essa parte. Hoje, a cadeia inteira de ataque depende de que pelo menos um patch esteja falhando, tá? Ou faltando. Por exemplo, a, acho que um mês ou 2 meses atrás, acho que foi no janeiro, quando revisamos a listagem de patches da Mitre, da terça-feira, foi possível olhar que tinha um patch que era diretamente um driver de FATS. Imagina isso, um driver de FATS. Tinha uma vulnerabilidade que permitia ao atacante executar comandos remotos na máquina, executar comandos de PowerShell na máquina. Um patch que o que fazia era desabilitar o driver de FATS. Imagina você ter XDR, CTNA, criptografia, tudo certo, e você sofre um ataque de ransomware por um driver de FATS. E não acreditar. Né? E, finalmente, o mais importante, aplicar patch é o controle defensivo de maior impacto e menor custo de cibersegurança. Tá? Você pode contratar 20 pessoas. Você pode ter uma modalidade que eu olhei há pouco atrás em Brasil, na visita a São Paulo, um CISO as a Service. Tá? Você pode contratar um CISO as a Service, ter a solução mais cara do mercado, que nada é mais poderoso que ficar ao dia em patches. Tá? Nada é mais poderoso que ficar ao dia com todas as atualizações, que ter seu parque controlado. Então, como conseguimos solucionar isso? Ou pelo menos ter uma segurança maior? Lembre, é muito importante. Hoje a pergunta não é se vou ser atacado. Você vai ser atacado em algum momento. O importante é o quando e se eu vou ficar preparado para esse ataque. E para isso, hoje, o estándar, o novo imperativo é a resiliência empresarial. É decir, mover o conceito de redundância que já existe no hardware há muitos anos atrás para o software das máquinas. Tá? Evitar que o máximo possível que as coisas que nós não temos controle, como uso do usuário, uma formatação, um cerado do HD, não afetem nossa segurança. Então, temos a cibersegurança, que reduz o risco, e a resiliência, que mitiga o impacto. Não serve de nada que eu tenha 2.000 milhões de aplicativos muito legais, muito poderosos, se ao final do dia eles não estão funcionando corretamente. Beleza? E a falta de resiliência tem um custo muito caro. Tá? Aqui temos alguns dados, alguns números bem interessantes. Então, olha só, por exemplo,
Há 2 anos atrás aconteceu a fala de CrowdStrike mundial. Todo mundo ficava em tela azul. Inclusive, nesse momento, eu estava voltando de viagem para Porto Alegre. Eu estava no aeroporto e o aeroporto estava colapsado porque todo mundo, as caixas de cada aerolínea ficavam com tela azul, a maioria, Latam, Copa, Avianca, etc. Todo mundo ficava com tela azul. E essa falha de CrowdStrike teve um impacto de um custo médio de 44 milhões de dólares para empresas. Imagina isso. 44 milhões de dólares por um erro que nem foi de vocês. Um aplicativo em qual você confiava, que é muito legal, CrowdStrike é muito legal, mas assim, uma atualização errada e tudo sumiu. O mundo inteiro parou por isso. Como nós conseguimos parar isso? Por supuesto, temos várias práticas boas, mas eu vou falar de Absolute, porque a prática em qual eu confio, não somente porque eu trabalho há muito tempo atrás no Absolute, senão também porque uma solução em que eu confio e eu recomendo para muitos dos pontos, tá? Temos alguns outros pontos que pode ser que Absolute não consiga cobrir, tá? Para isso temos parceiros que juntos fazemos uma suite bem interessante. Mas antes de começar a falar de Absolute, é importante lembrar que sim, Absolute é maravilhoso, outras soluções também são maravilhosas, mas no final do dia o mais importante é a higiene de segurança de cada pessoa. Se vocês têm treinamentos ao dia, se o pessoal fica com todos os treinamentos, vocês sempre ficam pendentes de atualizar todo o seu software, utiliza as ferramentas constantemente, é isso que vai dar a segurança. Você pode ter todo mundo com todas as ferramentas, se você não tem uma manutenção disso, não tem segurança, por melhor que seja a solução. Se não conhecem Absolute, tá? Basicamente nós somos uma solução que há mais de 3 décadas, nossa plataforma única de resiliência é o estándar da indústria. Pode ser que vocês não conhecem muito Absolute pelo nome, hoje. Absolute, antigamente CompuTrace, mas pode ser que já olharam ou escutaram alguma coisa de Absolute, só que não conheciam que era essa ferramenta. Porque que eu faço Absolute para ser a ferramenta estándar de resiliência ou persistência? É nosso componente embutido no firmware. No momento que um fabricante cria uma máquina, fabrica uma máquina, por exemplo, Lenovo, Dell, HP, Asus, Toshiba, etc., eles colocam nosso componente de firmware, tá, na máquina, e esse componente de firmware o que faz é uma função que se chama persistência, que é patenteada por nós, e faz que sempre que você intente destruir, remover o Absolute, ele se instala automaticamente na máquina, é indelével na máquina, uma vez você ativa o Absolute. Essa solução já está em mais de 600 milhões de dispositivos de fábrica. Temos mais de 3 milhões de conexões em ponte ao redor do mundo, tá? Mais de 227 patentes ao redor do mundo, incluindo o Brasil, tá? Temos uns 6, 7 patentes no Brasil, se não me engano. E trabalhamos em mais de 28 OEMs, tá? Inclusive locais, como Positivo e Date. Ah, se tem equipamento Date, Positivo, também ficamos nesses dispositivos. Então, dentro de Absolute, gostamos de falar de stack, tá? Quando falamos de stack, é a quantidade de soluções que você utiliza para cobrir toda a segurança do seu endpoint, do seu parque de segurança. Dentro do stack de Absolute temos 4 passos, mas antes disso tem uma pergunta aqui. Funciona com SEO Linux? Boa pergunta. Hoje Absolute, na versão mais básica, funciona em Mac, Windows,
e Chromios, tá? Chromios normal e Chromios Flex. Na versão mais avançada, que tem parte de patches, acesso remoto e automatização, temos para Linux, tá bom? Temos sim para Linux. Mas, Eric, vamos ter Absolute para funções clássicas de Absolute, o console mais básico? Vamos ter sim, hoje estamos sem beta para sistemas operacionais Ubuntu e Red Hat, tá? Mas hoje é uma beta, tá bom? Hoje ainda não fica para todos os clientes. Mas essa versão básica vai ter para Linux sim, tá bom? Beleza. Então, 4 passos para resiliência com Absolute. O stack recomendado somente com Absolute. Esse stack é melhorado com outras soluções como criptografia, XR, ferramentas de anti-ransomware como Halcyon, porque Absolute não procura reemplaçar essas ferramentas. Procura ser parte de um stack completo de segurança. Pero dentro de Absolute, a base sempre vai ser que fique embutido no firmware. Você não pode remover Absolute, é indelével na plataforma, no equipamento. Primeiro ponto, sistema operacional atualizado. Eu sei que pode ser que muitos de vocês não gostem de Windows 11. Eu não gosto ainda, né, de Windows 11. Eu gostava mais de Windows 10. Mas assim, o Windows 10 deixou de receber atualizações no outubro do ano passado. Então é muito importante ter o sistema operacional atualizado na última versão. Isso é possível com atualizações de patch com Absolute Automate, tá? Ou Absolute Resilience for Automation. Segundo ponto muito importante, ferramentas de segurança em estado ideal. Já falei, Absolute não é XR, Absolute não é criptografia, Absolute não é ferramenta de anti-ransomware. Então, como Absolute não é essas ferramentas, mas Absolute é a única ferramenta indelével na máquina, você coloca Absolute para vigiar e proteger os outros aplicativos no seu stack de segurança. Eric, eu utilizo Trend Micro, posso colocar ele persistente? Sim. Eric, CrowdStrike? Sim. BitLocker, criptografia, eu quero ter minhas chaves de criptografia no console? Consiga sim, tá? Pelo Absolute. Então, combinar Absolute com as outras soluções para ter persistência completa no parque. Seguinte ponto, acesso seguro e protegido de qualquer lugar. Aí temos toda a suite de Absolute Security Access. Aí temos um SASE completo, temos DLP, DPI, Secure Web Gateway, CTNA, etc. Tá bom? Inclusive um NAC, ou C2C, que é Comply to Connect. E, finalmente, capacidade para recuperação imediata ao 100% pressionando um botão. Se vocês já conhecem Absolute, pode ser ainda que não conheçam essa parte de Absolute Rehydrate, que é a parte para fazer restauração do sistema operacional. Aí, inclusive, máquinas que ficam em tela azul, não liguem alguma coisa. Bom? Perfeito. Então, tudo isso vamos a cobrir basicamente com 2 soluções de Absolute. Solução número 1, o Absolute Secure Endpoint, que é a solução que vai nesse equipamento aqui, tá? No dispositivo de usuário final. E solução número 2, o Absolute Security Access, tá? Que é a solução para CTNA e o SASE. Tá? E tudo isso baseado em persistência. Sempre partindo de que você não pode excluir a solução do equipamento. Vamos com o primeiro ponto. Sistema operacional atualizado. Como conseguimos fazer isso? Bom, então, aí vamos utilizar o Absolute Resilience for Automation, tá? Onde temos 2 pontos muito importantes aí. A parte de automatização e a parte de patches, tá? Temos 5 pontos nessas 2 funções, 5 pontos muito importantes. Visibilidade em tempo real, redução de superfície de ataque, automação, alinhamento, que isso é muito importante, porque se vocês têm múltiplas soluções, vai conhecer o dor de cabeça que é ter
Uma solução falando uma coisa, a segunda solução falando outra coisa, a terceira solução falando outra coisa. No Absolute, como ficamos com um backup do firmware, temos um alinhamento muito bom entre o parque real e o que aparece no console de Absolute. E, finalmente, que parte da automação, a conformidade contínua. Tá? Então, a visibilidade de Absolute hoje em tempo real, temos para muita coisa. Tá? Usando as duas soluções de Absolute, temos uma visibilidade que vai em desktop, dados, servidores, máquinas virtuais, Windows, Mac, Linux, Chrome OS, instalações na nuvem, rede escura, patch de segurança e status dos agentes. Tá? Aqui temos a visibilidade total. Se combinamos todas as soluções de Absolute, temos visibilidade total. Bom? Aí a parte de telemetria é muito boa. E vou deixar já de compartilhar esse PowerPoint para saltar diretamente em ação, tá? Vou mostrar aqui o meu console. Tá? Normalmente um console tem que ficar com SSO ou multifator. O meu não fica porque é um console de demo somente. Então, para não perder tempo aqui fazendo multifator, eu desativei. Mas é bom que você tiver. E aí, no Absolute, nós temos uma visibilidade bem completa. Absolute tem uns dashboards já padrão, tá bom? Para vocês. De asset management, visibilidade geral, gerenciamento de ativos, parte de uso. Lembremos que também é importante cuidar o bem econômico da empresa, sobretudo hoje que os equipamentos estão bem caros. Mas tudo isso é personalizável. Você pode criar seus próprios pares de controle com a parte de informação que você quiser. Inclusive, Absolute trabalha por relatórios, então você pode adicionar qualquer tipo de informação. Eu escuto muito, Eric, a memória hoje está muito cara. Eu consigo olhar a memória de meus dispositivos? Eu consigo sim, tá? Eu consigo colocar aqui, tá? O tamanho das minhas memórias para olhar que o cara não tire uma memória ou troque na memória por uma mais pequena. Eu consigo olhar isso, tá? Por exemplo, esse equipamento aqui. 4 memórias de 16 GB, cara. Esse equipamento vale hoje 70 mil reais, tá? Facilmente esse equipamento, tá? Com 64 GB de RAM. Então, hoje isso é muito importante. Além da parte de visibilidade de inventário assim, temos inclusive a geolocalização. Eu falava um princípio que hoje a realidade é que a maioria dos dispositivos estão bem espalhados. Não? Imagina, esse console é de demo e olha a quantidade de equipamentos que eu tenho aqui por toda a América. Dependendo da realidade de vocês, pode ser que os equipamentos fiquem, inclusive aqui em Portugal, Espanha, tem um cara no Japão, tem um cara que fala que está na sua casa, mas o cara está aí em Cancún, acontece. Bom, então, a visibilidade é muito importante. E é muito importante que dentro do Absolute temos a possibilidade de criar até cercos eletrônicos, tá? Junto a outras políticas, para nós conseguir limitar a área de trabalho dos nossos equipamentos. Bom? Perfeito. Voltamos aqui. Alguns outros pontos que não mostro por tema de tempo, porque assim o console é bem extenso, tem muita funcionalidade. A parte de varredura de dados sensíveis, se você precisa olhar se um equipamento está salvando informações proibidas. E, inclusive, uso do dispositivo, o status dos seus software de segurança, como antivírus e criptografia. Tá? Hoje é muito importante reduzir a superfície de ataque. Um problema comum que temos é o seguinte: nós pensamos como um CISO, como uma pessoa de segurança, e não pensamos como um atacante.
Quando pensamos como um CISO, ou inclusive como uma pessoa de IT, pensa, bom, eu quero colocar o mais fácil, o mais simples, o que ser melhor para o usuário em temas de rendimento. E ao final do dia, começamos a saltar ou ignorar vulnerabilidades que temos. Inclusive vulnerabilidades simples, como ter um software de FTP ativo 24/7. Vulnerabilidades como não ter um multifactor authenticator. Vulnerabilidades como que o Microsoft Defender, que é o anti-malware que eu utilizo, não se atualizou nas últimas 2 semanas. São coisas pequenas que ao final do dia, para o cara de segurança UTI, é muito trabalho de manter. E para o cybercriminoso, para ele é uma janela aberta para ele atacar os seus equipamentos. E aí o que podemos fazer com o Absolute? Automatizar patches, automatizar controles de segurança, automatizar redução de vulnerabilidades, porque ao final do dia, se temos 10.000 equipamentos, 5.000, 1.000, até 100 equipamentos, não vamos ter suficiente pessoal para atender todos esses equipamentos se ficam o suficientemente espalhados. Tá? E aí é quando entra em jogo o módulo de automação de Absolute. Esse módulo vai nos permitir automatizar qualquer das funcionalidades de Absolute, já seja funcionalidades clássicas, como congelamento do equipamento, apagamento seguro, etc., como atualização do equipamento, verificação de postura de segurança, etc. Por exemplo, aqui, inclusive, dentro de Absolute, já temos algumas automatizações, já prontas, para você simplesmente colocar em políticas. Qual é a política? Executar todas as segunda-feiras, executar quinta-feira, quando o usuário faz login. E olha que legal, até você pode colocar que a Absolute verifique o espaço em disco, limpe o disco, encaminhe a notificação para o usuário. Primeiramente, analise quais são os patches que faltam, somente fazer o deploy deles. Inclusive que se ele não precisa de um reboot, ele não rebootar a máquina. Precisa sim, mas não reboot de uma vez. Colocou uma mensagem para a pessoa conhecer que tem que rebootar a máquina. Ele ignora a mensagem 3 vezes, rebuta sim, mas para que o usuário conheça que precisa de fazer isso. Aqui já, quando começamos a automatizar, nesse caso patch, mas nós podemos automatizar aplicativos, postura de segurança, configurações do dispositivo, não necessariamente, inclusive, configurações relacionadas a GPO, porque muitas vezes precisamos ter configurações de aplicativos em particular, configurações de registro em particular, que outras ferramentas não conseguem fazer. Aqui no Absolute eu posso colocar tudo isso em cadências automáticas. Então, já não me preocupar de invertir 8 horas ao dia revisando todo o meu parque, é melhor invertir uma semana, 15 dias, um mês, qualquer tempo, melhorando minhas automatizações para que a ferramenta trabalhe por mim, que eu não trabalhe para a ferramenta, que a ferramenta trabalhe para mim. E aí quando você vai ver um ganho, vai haver um ganho em postura de segurança, vai haver um ganho em produtividade e até um ganho em temas de economizar, tá? Porque aí você vai reduzir risco de perder as máquinas, de ter um ataque de ransomware, etc. Bom, voltemos aqui. Siguiente ponto. Ferramentas, tá? Acho que aqui está traduzido, né, ao português. Ferramentas de segurança em estado ótimo. Então, temos um módulo de Absolute que se chama Resiliência de Aplicativos. Aí, o que nós vamos fazer? Ter uma resposta a incidentes, gerenciabilidade, conformidade e eficiência.
va muy da mão com o que falei anteriormente. Tá? Aí nós conseguimos colocar que o Absolute automatize reparações, atualizações ou reinstalações de aplicativos. Por padrão, a Absolute tem uma listagem homologada de aplicativos que a Absolute pode fazer resilientes. Quando eu falo homologado, falo que a Absolute já está previamente preparado para fazer isso o mais fácil possível para vocês. Eric, mas eu tenho um software que não é conhecido, que é feito em casa, que é somente brasileiro, que não fica na listagem por alguma razão. Perfeito? Você dentro de Absolute, nesse módulo de automação, você inclusive poderia criar um workflow facilmente. Olha que rápido eu crio. Create, em branco, coloco aqui o teste, tem um bloco aqui, Find Software. Tá? Arrastro aí ele para lá. Coloca aqui, vamos colocar um exemplo que você quer reparar. O Teams. Vou colocar o Zoom porque estamos no Zoom hoje. O Zoom. Aqui faz software Zoom. Somente por colocar um membrete. E aqui dentro de Actions eu tenho uma parte que se chama software, onde eu posso adicionar meus próprios software manualmente ou procurar na listagem de Absolute. Vou procurar na listagem de Absolute, não sei se isso me fica, vamos procurar. Letra C. Vamos procurar aqui o Zoom. Perfeito, fica. Clicamos no Zoom. Vou selecionar a versão. Versão latest. Posso selecionar versões anteriores. Isso é muito importante dentro de Absolute, dar essa facilidade por se você quer ficar sempre na mesma versão. Save. Tá? Instala o Zoom. Não sei se esse software precisa reiniciar. Bom, procura aqui reboot. Tá? Precisa de um reboot? Sim. Bom, vamos rebootar a máquina com uma mensagem aqui. Bom, nesse caso, um quick reboot. Tá? Vamos colocar esse aqui, reboot com custom UI. Aqui, você tem que reinicializar sua equipe. Aí o logotipo deixei de vir, tá? Porque eu fiz uma apresentação para eles, então por isso tem esse logotipo. E aí já está pronto. Aí já você tem um fluxo de trabalho já pronto para sempre instalar o Zoom. E assim como é Zoom, pode ser qualquer aplicativo. Eric, eu quero que a Absolute verifique isso cada login da máquina. Conseguimos, tá? Só clicar aqui, ó. Aqui temos o Publish Policy, quando vai aplicar essa regra. Eu posso rodar também, imediatamente, se eu quiser. Eu posso colocar aqui. Tá? Vou colocar em login de user. Ou diariamente. Ou em um intervalo, cada 30 minutos. Cada 15 minutos. Se eu tenho, por exemplo, um fluxo de trabalho que verifica uma listagem de processos que são obrigatórios, e se ele não conseguir ligar eles, eu posso colocar, por exemplo, que verifique isso cada 1 minuto. Por que não? A ferramenta dá flexibilidade para fazer isso. Perfeito. Seguinte ponto, acesso seguro. Tá? O Absolute Security Access, assim, entrega muita coisa. Realmente entrega tanta coisa que precisaríamos outra sessão de umas 2 horas somente para fazer a Security Access. Qual é a diferença entre um VPN, um Zero Trust, que é um DPI, que é um DLP, que é um Secure Web Gateway, que é um Network Access Control, um NAC, que é um Comply to Connect. Mas assim, em resumo,
o que mais nos vai ajudar, o security é a primeira coisa. Ter segurança zero trust. Lembremos que zero trust é sempre perguntar, seja qualquer usuário, até se é diretoria, perguntar. Ter proteção contra ameaças, tá? Tendo uma análise de comportamento dos usuários. Ter conectividade ininterrompida, aí uma super dica. No Security você tem uma ferramenta que faz de emulador, vamos falar assim, para que quando o cara troque de uma rede para outra, perdão, de uma rede para outra, não se corte a comunicação. Temos uma visibilidade para anular, porque lembrem que o Absolute não se pode deletar do equipamento, então você vai ter visibilidade 24/7. E, finalmente, um processo de gestão simples, porque isso é muito importante, porque falei anteriormente, cada vez as soluções são mais complexas, e não é que o cara não tem suficiente expertise para fazer alguma coisa, não, o cara não sabe. E que ao final do dia o pessoal tem muita tarefa, tem muita coisa que fazer, tem muita coisa que se preocupar. Então, entre mais simples seja a gestão, muito melhor ainda. Bom, resumindo, coisas que temos no Security Access: túnel seguro, compliance, que eu falei, o NAC, Network Access Control, colocar uma quantidade de controles de conformidade para o equipamento ter acesso à internet. O Zero Trust em Network Access, possibilidade de ter rede de Zero Trust, ou seja, sempre verificar acesso de cada pessoa e separar conexões da internet pública com conexões internas. Secure Web Gateway, ter uma série de ferramentas de proteção contra Shadow IT, por exemplo, isolação, controle sobre hoje acontece muito que os caras subem nas IAs informação interna da empresa. Bom, temos CASB inline, tá? Para o proxy. Temos o EBA, temos Advanced Threat Protection, tá? Que entra dentro do Secure Web Gateway, a parte de isolação. E temos finalmente o Insights, que os dashboards de visibilidade dentro do Security Access. Bom, Eric, por que Security Access e não outras soluções de solução de proteção de rede? Somente vou falar dois pontos. Temos muitos, mas um ponto só. Único agente autorrecuperável do mercado. Se você tem um VPN, um CTNA ou qualquer solução de acesso, você vai ter pra caramba usuários que desligam ou conectam por fora do VPN ou CTNA. Sempre vai ter. No Absolute você não vai ter esse problema, porque um agente que o cara não pode desinstalar, não pode remover, não pode inativar. E, finalmente, o quarto ponto é que o Rehydrate, um ponto novo. Se vocês já conhecem Absolute há tempo atrás, conheciam os outros 3 pontos, mas não conheciam o Rehydrate. Que faz o Rehydrate? Vamos mostrar, que acho que mostrar vale mais que 1000 palavras, tá? Qual é o problema hoje do software? Que precisa ter um sistema operacional. Mas, Eric, eu tenho ferramentas como o vPro, que funciona fora do sistema operacional. Beleza, e se o seu processador é AMD? E se o seu equipamento não é compatível, seu equipamento é Vejo ou é de outro fornecedor que não é compatível? Você tem como trabalhar fora do sistema operacional? Eric, mas se a pessoa tem uma imagem de recuperação da máquina e ele pode ir na BIOS e recuperar, bom, mas ao final do dia o usuário não é técnico. O problema do CrowdStrike há 2 anos atrás era resolvido simplesmente excluindo um arquivo, um sozinho, mas a pessoa comum não é técnica.
Ele não sabia inserir no acessório seguro da máquina. Para excluir um arquivo, imagina você colocar ele para fazer uma restauração de imagem. O que pode acontecer? Absolute, ao ficar dentro do firmware da máquina, temos uma posição privilegiada, tá? Onde nós conseguimos executar o que nós chamamos playbooks. E os playbooks é basicamente executar comandos fora do sistema operacional. Comandos como quais? Adicionar ou deletar um arquivo, colocar ou remover ou alterar chave de um registro, executar um script fora do sistema operacional, por exemplo, eu tenho um erro no MBR, não consegui as partições de Microsoft, que quero reparar ele, ou o bolo com coquinha, que é a parte mais gostosa, sempre falo assim, a parte mais gostosa, a possibilidade de fazer uma restauração de imagem dourada. Você tem um ISO com um XML, um attended, pode fazer. Ah, mas você cria um WMI com um sysprep, onde você tem as configurações de você, aplicativos, usuários, etc. Pode fazer também, tá? O melhor, não tem que ficar na máquina. Essa imagem pode ficar em uma nuvem qualquer, não tem que ser a nuvem de você, o cara não tem que ficar conectado na internet de vocês. Pode ser inclusive em um 5G da pessoa. E simplesmente ele conectar o equipamento pelo cabo, você se encaminha e isso, o cara liga a máquina digitando o F6 e já dá pronto. A Solid faz tudo o processo automático. Formatação, criação de partições, instalar um sistema operacional, se um sysprep colocar as configurações de você, a mesma coisa para o XML e o Natem, e já. Você tem São Paulo e está reparando um cara em Bahia, está reparando um cara em Rio Grande do Sul, que tem uma tela azul, em 30, 40 minutos, no mesmo dia que aconteceu o incidente. Não tem que aguardar o cara guardar a máquina, colocar na caixa, encaminhar para você, aguardar 2 dias, chega a máquina, sacar a máquina da caixa, colocar o pendrive, ligar a ISO, instalar, deixar tudo certo, encaminhar novamente, o cara recebe em 3 dias. Ao final do dia, ao final de todo esse processo, uma semana sem o cara trabalhar, pode ser que o equipamento demore demais, que seja perdido pelos serviços de entrega. Com a Absolute você resolve isso em 30 minutos. Então, vai ter um ganho em tempo, produtividade, custo, e, inclusive em temas simplesmente de privacidade, de você não ter que ficar encaminhando um equipamento com informações sensíveis em uma caixa com um courier de transporte, tá? Então, uma funcionalidade muito legal, tá? Muito flexível, muito fácil de utilizar e que, inclusive, é muito compatível, porque qualquer equipamento com persistência de Absolute desde 2021 vai ter essa funcionalidade. Bom, beleza, acharia que não temos mais perguntas e respostas. Eu já respondi a pergunta que tínhamos. Temos uma. Existe uma API ou MCP para interação, para interagir com o Absolute? Sim. Temos sim, inclusive a Absolute tem o API, temos conector CM e temos também a possibilidade de colocar o Absolute com ferramentas como ServiceNow, Entra-ID, etc., tá? Para compartilhar funcionalidades. Tá? Vou deixar simplesmente esse aqui. Cara, não pegou o código QR, tá? Eu vou... não pegou o código QR, tá? Mas aí, como não pegou o código QR, se vocês têm o meu LinkedIn, no próximo 17 de março, eu vou estar falando
do Resilient Tuesday, tá? Da listinha de atualizações de Microsoft, tá? Em realidade da Mitra, tá? Que acontece cada segunda terça-feira de cada mês. Vamos ficar falando desse dia, bom? E quando encaminhe essa apresentação para você, vou pedir para que encaminhe para vocês com um QR, tá? Para vocês conseguirem escanear ele. Temos outra pergunta final antes de fechar aqui. Vou colocar essa como já concluída. E fala assim: a Absolute tem diferentes licenças para funcionalidades solidarias hoje? Sim. Hoje a Absolute conta com 4 licenças, tá bom? Dependendo do que você precisa, o que você já tem. Normalmente vai trabalhar comigo em uma análise de seu parque, onde vamos a revisar o que você precisa de Absolute, como a Absolute pode melhorar o que você já tem no parque de vocês, e aí nós conseguir recomendar um licenciamento para vocês, tá? Muito importante. Beleza? Bom, essa seria a última pergunta. Somente me quero falar para vocês. Muito obrigado, time. Muito obrigado pela assistência. Aí, o David, muito obrigado, está mostrando para vocês aí o código QR, se vocês poderiam aí escanear ele, para ter o convite para essa sessão. Muito obrigado, David. Aí, time, muito obrigado pela assistência. Nossa, muita gente, muito agradecido por vocês. Sempre muito obrigado aqui com o fórum. E aí continuamos na sequência. Lembrem, o processo de segurança não é de fazer hoje e eu ficar tranquilo. O processo de segurança é contínuo. O processo de segurança tem muito treinamento. E sempre vai contar comigo e com o resto do time de Absolute para melhorar sua postura de segurança. Time, muito obrigado demais. Uma boa tarde. Tchau, tchau.